Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de ovos, vamos entender um pouco que momento é esse para o setor aqui no Brasil e puxando o gancho de que hoje, dia 11 de outubro, se comemora o Dia Mundial do Ovo. E quem está aqui com a gente, então, para a gente conversar sobre esse assunto é a Tabata Lacerda, diretora administrativa do Instituto Ovos Brasil. Seja muito bem-vinda, Tabata. Não, obrigada, Letícia, pelo convite. Bom dia. Eu que agradeço. Tabata, a gente tem alguns dados da BPA aqui, Associação Brasileira de Proteína Animal, que projeta que esse ano de 2024 a gente deve ter recorde na produção de ovos. Eu estou até com os números aqui. O recorde ele deve chegar, então, né, se a gente conseguir atingir até o final do ano, de 56,9 bilhões de ovos produzidos ao longo de 2024. O que isso significa, então, para o mercado brasileiro? Como que a gente está vendo essa questão dessa oferta e também a questão do consumo interno? Então, Letícia, sim, nós vamos chegar nessa marca de 56,9 bilhões, o que deve levar o país a um consumo per capita de 263 ovos, que é realmente o número maior que nós já tivemos na série histórica, né? Quando o Instituto Ovos Brasil começou a trabalhar em 2007, só para se ter um parâmetro, o Brasil consumia 120 ovos per capita, então a gente praticamente mais que dobrou, com um crescimento praticamente de 10% ao ano aí nos últimos 8 anos. Então, a gente tem realmente que celebrar que o mercado tem se consolidado e que isso traz aí oportunidades para os produtores, né? Nós temos observado muitos investimentos, né, na área de produção, melhora, tecnificação das granjas e também investimentos na parte da descomoditização, né? Então, muitas empresas aí investindo nas suas marcas próprias e fazendo aí pegando seus espaços de mercado, o que a gente não observava há um tempo atrás. Então, quando nós falamos nesse aumento de produção e nessa consolidação aí do setor, que foi construída ao longo dos anos, explicando, né, para médicos, nutricionistas, nutrólogos, o quanto o ovo faz bem para a saúde e que a população hoje entende, né, que é um alimento realmente nutritivo, acessível, né, a gente ainda tem essa questão de ser uma das proteínas que é mais bem acessível, né? Está disponível em qualquer lugar, então até nos lugares mais longínquos a gente tem a produção de ovos e por valores interessantes aos consumidores. Então, nós ficamos contentes, está se consolidando o mercado. Agora, nós estamos tendo, inclusive, investimentos de outras categorias de empresa no setor de ovos, muita gente aí entrando por ter observado que o setor está realmente degrau a degrau se consolidando como uma produção importante e significativa no Brasil, né? Chegando aí em 263 ovos, se a gente fechar mesmo, né? Essa é uma previsão da BPA, deve ser consolidada aí até o final de dezembro. Se nós chegarmos a esse valor, a gente está na média mundial. E isso é muito importante, porque sendo tão nutricionalmente importante, você está falando de melhorar a nutrição da população quando você melhora o consumo de um alimento desse tipo. Então, realmente, nós temos muito a comemorar nesse dia 11 de outubro de 2024. E Tabata, quando a gente olha pelo viés da produção, né? É claro que é muito importante a gente ver essa questão do avanço na produção e de como que isso vem amparado, né, pela tecnificação da produção de ovos, também esse aumento no consumo, né? Então, se a gente comparar esses dados da BPA, né, essa projeção de chegar até o final de 2024 em 263 unidades consumidas por pessoa ao longo do ano, isso são 21 ovos a mais do que se consumia per capita no ano passado. Isso vem também no viés de que as pessoas elas estão conseguindo acessar mais o ovo, como você comentou, que é a proteína mais barata, em discrepância, então, por exemplo, que a gente vê a carne suína, a carne bovina agora no final do ano subindo bastante. A gente vê essa questão também das outras proteínas carnes como concorrentes dos ovos, né, se destacando em relação ao preço e o ovo seguindo como a mais acessível?
Exatamente. A gente sempre observa no setor essa transição, né? Quando piora um pouco a situação econômica do país, nós vemos assim a população migrando para o consumo de ovos. Isso é nítido, né, para todos os setores cárneos. O ovo, até agora, ele não é um substituto, mas é uma, uma proteína adicionada aí no cardápio quando há problemas econômicos. Isso não é só no Brasil, né? No mundo todo a gente observa isso. Então, sim, tem essa transição de proteínas, né? De preferências e tudo mais, mas também a gente viu a consolidação do entendimento pelo consumidor. Em primeiro lugar, que o ovo é a proteína mais sustentável, né? Então tem a pegada de carbono muito menor, 2 a 8 vezes menor que das carnes e laticínios, tem a pegada hídrica menor, tem o aporte nutricional muito grande. Então a gente viu isso consolidando na cabeça do consumidor. Então eles estão muitas vezes adicionando ovos ao seu cardápio, por exemplo, em substituições no café da manhã. Então, quando a gente está falando de proporcionar nutrição logo no café da manhã, que não era uma coisa tradicional no Brasil. Se você parar para pensar, né, algum tempo atrás, era meio estranho você falar no Brasil que você ia substituir um pão com manteiga, por exemplo, por uma proteína, pelo ovo. Então, é uma consolidação que está sendo construída degrau a degrau. Então, a cada ano, a gente tem mais sucesso em informar sobre os benefícios. E o mundo, né, o objetivo aí do International Egg Commission é que todo mundo consuma um ovo por dia. Então, todos os países estão se esforçando aí para chegar na marca de 360 ovos per capita. E a gente chegou mais perto esse ano. Tabata, olhando também por essa questão da produção aqui no Brasil, a gente tem essa previsão de recorde para esse ano de 2024. Você explicou que isso vem atrelado muito à questão dos alojamentos. Eu quero saber assim, se a gente já tem, por exemplo, para o mês de setembro, algo consolidado de como que ficou então a questão das margens do produtor, o produtor de ovos. Com esse aumento na produção, ele teve margens no mês de setembro? Como é que está a relação dele com os custos de produção? Olhando, né, pelo viés dos grãos agora, como é que o Instituto Ovos Brasil está observando essas dinâmicas? O cenário segue desafiador, né? Desde o ano passado, o ano passado, em 2023, para todas as categorias, a gente teve um aumento de custo muito expressivo com relação às embalagens, né? Então, isso pesou muito no custo do produtor. Todas essas intempéries que acontecem com os grãos, né? Os grãos são aí responsáveis por basicamente 70% do custo aí do produtor, também vão comendo a margem do produtor. O cenário de guerra que a gente teve vendo, né, nesses anos e que piorou também a questão do preço da energia e combustível. Então, é, quando a gente olha para o preço, né, do ovo, a gente não pode olhar ele isoladamente, porque realmente nós tivemos acréscimos aí nos preços dos ovos e oscilações durante esse ano devido à oferta. Realmente nós tivemos um alojamento muito alto desde o ano passado, isso aumentou demais a oferta no setor, então realmente o excesso de oferta faz os preços caírem. Inclusive é por isso que a gente está fazendo uma campanha mais extensa de marketing durante esse ano para para melhorar a demanda. E nós tivemos também uma questão de redução das exportações. Caiu um pouquinho as exportações nos últimos 3 meses, e isso fez com que também a disponibilidade no mercado interno fosse maior. Então, a gente está sim tendo um excesso de oferta, isso é natural, né, oscilar, mas as perspectivas estão assim estão pela parte do produtor, ele está se esforçando para manter, porque é normal, né? E para melhorar a demanda para que a gente possa fechar um ano um pouquinho mais interessante para o produtor. Mas realmente os desafios estão imensos, principalmente com relação a combustível, energia e o preço, o custo das embalagens, que foi um pico no ano passado, que a gente nunca tinha tido antes também. Certo. Tabata, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time do Instituto Ovos Brasil são sempre muito bem-vindos com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, Letícia. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que todos possam celebrar aí junto com a gente esse dia tão importante que é o Dia Mundial do Ovo.
Tá, então estivemos com a Tabata Lacerda, que é diretora diretora administrativa, do Instituto Ovos Brasil, comentando então um pouquinho sobre o mercado nacional de ovos nesse dia 11 de outubro, em que é celebrado o Dia Mundial dos Ovos. Então, o que ela traz para a gente? Que esse ano de 2024 tem sido um ano de alta produção, inclusive a gente tem expectativa, segundo dados da BPA, de chegar num recorde de produção de ovos em torno aqui de 56,9 bilhões de unidades produzidas até o final de 2024. E segundo a Tabata, isso está muito ligado à questão dos alojamentos altos que foram registrados no ano passado, no ano de 2023. E a gente também tem uma previsão de recorde no consumo per capita, em aumento de cerca de 21 unidades de ovos por pessoa ao longo desse ano de 2024, chegando então ao recorde de 263 ovos consumidos por pessoa até o final desse ano de 2024. E de acordo com a Tabata, assim, entre os mais desafiadores pontos, né, da relação da produção de ovos e os custos de produção, para além da questão dos grãos, que a gente sabe que representa ali quase 70% dos investimentos na produção da avicultura de postura, ela coloca então pontos como combustível e energia, que são itens essenciais ali para manter a ambiência, né, nos aviários, além das embalagens, que em 2023 houve um pico então nos preços das embalagens e que obviamente são indispensáveis ali para a acomodação e transporte e até a comercialização na ponta final, portanto, dos ovos. Então, de acordo com a Tabata, a gente vê essas oscilações acontecendo para o produtor em relação à margem de preços, mas de acordo com ela, ainda segue um cenário positivo, já que a gente vê o consumo brasileiro de ovos aumentando. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.